Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nosso canal Discipulando com a Bíblia, trazendo nossos resumos, nossas reflexões sobre as nossas lições, as nossas revistas de Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a nossa 8ª lição da nossa revista, a nossa editora Betel, da nossa Escola Bíblica, revista de adulto. O título desta nossa 8ª lição é O verdadeiro discípulo, servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Essa nossa 8ª lição, ela está para o dia 19 de novembro, ou seja, o próximo domingo. O nosso textuário está na carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nossa verdade aplicada. O bom discipulador procura servir ao rebanho com fidelidade ao sumo pastor, dedicação, sendo exemplo e sem ganância. Então, Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Como? Como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, dedique-se, esmere-se, estude as sagradas escrituras, né? Então, os objetivos desta nossa lição: ensinar que não se faz nada sozinho, nós somos membros de um corpo, e este corpo é o corpo de Cristo, né? Corpo, organismo vivo, nós somos membros deste corpo, então nós precisamos trabalhar em harmonia, em comunhão, koinonia, né? Mostrar os deveres do discipulador e motivar o discipulador a ser um exemplo, um bom exemplo para os demais. Lembrando que essa nossa revista desse quarto trimestre, nós estamos estudando, contextualizando, obviamente, pegando outras referências bíblicas, mas contextualizando a terceira epístola escrita pelo apóstolo João, né? Nosso texto bíblico de referência desta nossa 8ª lição está na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Está dizendo assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Carta aqui escrita pelo apóstolo Pedro, nos ensinando, né, como devemos tratar os nossos irmãos, aqueles que estão sob a nossa autoridade espiritual, sobre a nossa liderança. E nós, como líderes, como pastores, pastoras, enfim, seja lá a função que você exerça no reino, nós estamos aqui para ser exemplo, para servi-lo. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus disse, sede, o apóstolo Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o maior exemplo é Jesus. Jesus, antes de celebrar a ceia,
Jesus deu o maior exemplo de humildade, mostrando como nós devemos agir. Ele lavou os pés dos apóstolos e disse: eu, sendo o Senhor, estou lavando os pés de vocês, em outras palavras. Então, o maior exemplo é este, né? Jesus, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Senhor, Jesus foi lá, lavou os pés dos seus discípulos, dando o maior exemplo. Imagina, Deus, o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, lavando os pés dos seus discípulos. Então, quer exemplo maior do que isso? Então, quanto mais se cresce na hierarquia, vamos dizer assim, ministerial, eclesiástica, mas estamos para servir ao reino. Para servir ao reino, né? Nós somos novamente. Diante de Cristo, Deus olha para nós e nos vê iguais. Quando Deus olha para nós, através de Cristo, na verdade, Deus nos vê iguais. Obviamente que temos responsabilidades diferentes, e responsabilidades diferentes requer obrigações diferentes, né? Nós teremos que prestar conta dos nossos atos, mas Deus nos vê através de Cristo, nos vê todos igualmente, né? Não há um melhor do que o outro. E, como discipulador, nós temos que ser exemplo, bom exemplo, né? Para que a igreja, os irmãos, venham ser edificados pelo nosso testemunho de vida. E Diótrefes, que é um dos 3 personagens dessa terceira epístola, escrita pelo apóstolo João, dando sempre mau exemplo, a ponto de rejeitar as orientações do seu pastor, o apóstolo João. A fraqueza de Diótrefes se revela em um dos pontos cruciais no desempenho do seu chamado, que é desprezar a equipe. Ele desprezava as orientações de João, não recebia aqueles que João enviava. Então ele tomou para si, se sentiu, na verdade, independente, sem querer prestar contas, dar relatório de nada para o seu líder. Então, rebelde, ele se rebelou contra a sua liderança. Isso significa dizer que, falando, obviamente, de pastoreio, de liderança, não existe um ministério completo que produza frutos se não possui uma equipe unida em um propósito e visão específico, juntos, unidos nesse propósito, né? Esteja disposto a alcançar o mesmo objetivo. Qual é a nossa principal meta? Anunciar o reino de Deus. A igreja existe na terra para anunciar o reino de Deus. Ela é a agência missionária de Deus aqui na terra. Então a igreja, ela tem essa responsabilidade. Eu tenho esta responsabilidade, você tem esta responsabilidade de ser exemplo, né? Então, um discipulador, o cristão, o líder, ele precisa ser exemplo para os demais, né? Para que as pessoas venham olhar para nós e sentirem-se atraídas a Cristo, né? A luz do Espírito Santo, a graça, precisa refletir na nossa vida. Precisa refletir na nossa vida. Ser testemunha não é simplesmente anunciar, mas nosso próprio testemunho de vida, nosso comportamento, nossa maneira de agir, de falar, de ser, se expressar, onde quer que estivermos, seja em casa, seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde for. A gente tem que ser luz, ser exemplo, para que outros venham se sentir atraídos a Cristo, não a nós, a Cristo, através do nosso testemunho cristão, né?
Então, o líder, o discipulador, ele precisa trabalhar em equipe, ele não está sozinho. Nós pegamos o exemplo de Jesus, ao iniciar o seu ministério, o Senhor recrutou homens para a sua equipe ministerial. Nós vemos nos 4 evangelhos, Jesus escolhendo os 4 autores do evangelho, relatando ali Jesus escolhendo os discípulos, né? Aqueles 12, primeiro muitos seguiram, mas depois Jesus selecionou ali 12 específicos para estar mais próximo a ele, para ele ensinar, passar minuciosamente as orientações de como eles deveriam agir, proceder, olhando, obviamente, para Jesus. Jesus dando o exemplo em tudo, né? Então Jesus reuniu pessoas simples, pescadores, coletores de impostos, né? Mateus, então pessoas simples, né? Mas que estavam dispostos a aprender, a se submeter, a seguir as orientações do seu mestre, né? Então, os discípulos eram pessoas simples, mas que tinham esta incumbência, esse desejo de fazer a vontade do seu mestre. Então, o termo discípulo, uma palavra grega, ela quer dizer seguidor, aprendiz, né? O objetivo de Jesus era formar homens capazes de trabalhar com ele em prol do reino de Deus. Veja lá Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então, o objetivo de Jesus era formar homens, mulheres, né, tementes ao Senhor, coração contrito ao Senhor, dispostos a obedecer a orientação, a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus. Novamente, nós somos membros de um corpo e Jesus é a cabeça deste corpo. Então, a igreja de Jesus, a igreja que vai para o céu, é uma só. Não é a denominação X ou Y, não é o ministério X ou Y, não é a placa X ou Y, não é a igreja. A igreja é uma só. Entende? Então, olha a nossa responsabilidade. Às vezes nós vemos próprios irmãos se atacando, um falando mal do outro. Meus irmãos, vamos deixar de perder tempo com essas coisas que não edificam, não levam ninguém para nada. Nosso foco principal é ter comunhão com Deus, estar em intimidade com Deus e continuar caminhando, evangelizando, anunciando o reino de Deus até que ele venha, né? Então nós precisamos ter esta consciência de que não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos trabalhar em equipe, né? Precisamos ser discipuladores saudáveis. Nós temos o exemplo de Pedro, como Pedro aprendeu com Jesus, né? Pedro aprendeu, foi moldado por Jesus durante aqueles 3 anos e meio que passou ali com Jesus, né? Pedro se colocou com a mesma importância ministerial que os demais irmãos. Pedro não se sentia superior. Nós vemos aqui, na sua epístola, que nós lemos aqui no texto áureo, ele diz aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Então, Pedro, na condição de presbítero, Pedro diz, eu também sou presbítero como eles. Pedro não se sentiu superior. Ele diz, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí ele, no versículo 2, ele diz, apacentai o rebanho de Deus. Ou seja, o rebanho não é de Pedro. Nós vemos pastores ou lideranças aí falando minhas ovelhas, minhas ovelhinhas. Estão equivocados, porque as ovelhas não são nossas, é de Cristo. Então Pedro diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, Pedro, a liderança apostólica, ali na igreja primitiva, olha o que Pedro diz, né? Apacentando o rebanho
de Deus, né? Diótrefes, o nosso personagem aqui, esse mau exemplo nessa terceira epístola de João, era imaturo e inseguro, vamos dizer assim, né? Ao contrário de Gaio e Demétrios. Gaio e Demétrios, João vai chamar de amado, né? Está lá em terceira epístola de João, versículo 1, né? Pois esses irmãos, Gaio e Demétrios, acolhia os irmãos com amor, aqueles que estavam na caminhada missionária, que precisavam passar, que passavam pelaquela região, pelaquela comunidade, muitas vezes cansado ou exausto da caminhada, precisava de uma noite de repouso, de um descanso. E Gaio e Demétrios hospedavam esses irmãos. Diótrefes não hospedava, criticava quem hospedava e ameaçava expulsar da igreja, da comunidade, aqueles irmãos que por acaso viessem desobedecer a sua orientação, ou seja, ele passando por cima da autoridade, da orientação do seu pastor, no caso, o discípulo ou o apóstolo João. Então, a síndrome de Diótrefes desperta pessoas tóxicas e suscita desconfiança, medo e intimidação. Era isso que ele provocava naqueles irmãos que queriam ajudar aqueles missionários, mas Diótrefes ameaçava expulsar da igreja estes irmãos, né? Então, nós precisamos trabalhar em equipe, né? Precisamos ser discipuladores focados no reino de Deus, discipuladores produtivos. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa estar seguro em si e principalmente em Deus, disposto a fazer discípulos melhores, sem que isso possa criar sentimentos egoístas, né? Nós estamos aqui para cooperar com o reino de Deus. Diótrefes se sentia ameaçado, né? Ele queria os holofotes só para si. Rejeitou as orientações do seu pastor, não recebia as pessoas que João enviava e rebelou-se contra a sua autoridade. Jesus, contra a autoridade do seu pastor. Jesus não se sentia ameaçado pelos seus discípulos. Ao contrário, Jesus estimulava a fazer obras maravilhosas, assim como Jesus fazia. Jesus disse, está lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, ó, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Então, olha como a diferença, né? Então, Jesus veio nos ensinar a ser como Ele, a fazer como Ele, a ser seus imitadores. Olha o que Diótrefes faz. E rejeita a autoridade e orientação do seu pastor. O apóstolo João é uma autoridade eclesiástica, apostólica. Lembrando que nesse episódio, nessa época dessa terceira epístola, aproximadamente ali em 94 a 97 depois de Cristo, o apóstolo João era o único dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, dos 12 ali, ainda vivo. Então, João era o líder de Diótrefes, de Gaio e de Demétrios, mas apenas Gaio e Demétrios foram reconhecidos e elogiados por suas realizações. Gaio era fiel em tudo que fazia para com os irmãos, e Demétrio era um cooperador de excelência reconhecido pela própria igreja. Então, a própria igreja dava testemunho desses dois homens de Deus, né? Gaio e Demétrios. O discipulador ele precisa ser também confiável. Quem não é confiável, um dia será exposto. E todos conhecerão sua má índole. Em Lucas capítulo 8, versículo 17,
está lá. Não há coisa alguma que seja encoberto, que não seja revelado, que não há de se manifestar. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vêm à tona, né? Então nada fica encoberto. Então foi o que aconteceu com Diótrefes, que se recusava a se submeter à liderança do apóstolo João, e suas atitudes estavam causando uma influência prejudicial ao desenvolvimento da igreja. Quando o pastor, a liderança se rebela contra a sua autoridade espiritual, as coisas tendem a sair do controle, há uma quebra de princípios, né? E isso vai contra a palavra de Deus. Então, quando se trata de confiabilidade, a Bíblia mostra que essa característica ela é indispensável, né? Confiabilidade precisamos estar atentos ao que a Bíblia ensina. Gaio e Demétrio são apresentados e reconhecidos como cristãos confiáveis. Primeira epístola, terceira epístola de João, versículo 3 ao 6. Olha o que diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram, isso o apóstolo João falando, e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha o que o apóstolo João diz sobre Gaio, e também Demétrios, né? E foram exemplos, né? Enquanto Diótrefes era exatamente o oposto. João vai dizer aqui no versículo 9, né, sobre Demétrios, sobre Diótrefes. Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha, por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Então, Diótrefes não recebia aqueles que o apóstolo João enviava e ameaçava expulsar da igreja aqueles irmãos que por acaso viessem a receber estes irmãos. Olha que coisa terrível estava acontecendo com aquela igreja, naquela comunidade ali onde Diótrefes estava na liderança, né? Então, no reino de Deus, a obra é feita por mais de um, por uma equipe bem ajustada. Jesus demonstrou isso, né, em seu próprio ministério, chamando pessoas para estar ali cooperando com ele, aprendendo. Todos precisam ter uma vida com referências saudáveis, produtivas e leais. Ou seja, novamente, nós somos membros deste corpo, o corpo de Cristo, a igreja, né? Então, não fazemos nada sozinhos. Apacentar o rebanho, os deveres do discipulador, né? Apacentar o rebanho, é o segundo tópico aqui da nossa lição. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial. Qual? Apacentar as ovelhas de Cristo. Está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 21, versículo 16. Então Jesus disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, meus cordeirinhos. Então Jesus me disse: Pedro, tu me amas? Vou te dar umas ovelhas aí para tu apacentar. Vou dar essas ovelhas aí para tu apacentar, as tuas ovelhas. Não. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas são de Cristo, né? Então, Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa especial, apacentar as ovelhas dele, de Cristo. Então, indica cuidado. Pedro tinha que ter cuidado, prover, né, ali a provisão, conduzir, guardar, né? Então essa é a responsabilidade de toda a liderança, de todo aquele que foi chamado para cuidar das ovelhas de Cristo. Então o dever de um bom discípulo de Cristo, que exerce autoridade sobre outros, é promover o bem-estar físico e espiritual de todos aqueles que estão submissos a sua autoridade.
Diótrefes, ao contrário, não agia assim, né? Ele agia como um mau discípulo que cuidava de si mesmo, né? Então, o deveres do discipulador, apacentar o rebanho de Cristo, ser cuidadoso, né? É dever daqueles que estão nesta função exercer o seu chamado com o compromisso de alimentar o rebanho, proteger o rebanho, guardar o rebanho, defender o rebanho e ensinar as ovelhas que estão sob sua responsabilidade, tendo Jesus o sumo pastor, bom pastor, que dá a sua vida, que deu a sua vida pelas nossas ovelhas, por nós, né, como o maior exemplo. Está lá no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículo 11, Jesus dizendo que ele é o bom pastor. O bom pastor, ele vai até o limite, ele vai até o fim. Ele deu a sua vida por amor, para salvar, para resgatar, para proteger as suas ovelhas, né? Glória a Deus. Então, o bom discipulador, ele precisa ser um exemplo, ele precisa ser voluntário. Ainda que tenha recebido o chamado de Deus para o ministério, o discípulo de Cristo precisa agir com voluntariedade. Pedro, o apóstolo Pedro, os exorta a não apacentar as ovelhas de Cristo por força ou com força. Paulo mostra que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 4. E aqui no nosso texto de referência, Pedro diz também: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, né? Então, este cuidado, que as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo. Teremos que prestar contas por nós e por cada uma delas que Jesus colocou sobre nossa responsabilidade. Então, o desejo de Gaio e Demétrio era serem cooperadores que andavam na verdade para que os propósitos espirituais fossem alcançados. E Deus respeita a vontade humana, mas deseja que vivamos segundo a sua vontade, né? Que é boa, agradável e perfeita, como vai dizer o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A vontade do Senhor é agradável, é boa e é perfeita. Então, o bom discipulador, ele precisa também ser uma pessoa de ânimo, né? Sempre ali renovando as suas forças em Cristo, né? Estar animado é estar confiante de que as coisas acontecerão, ainda que não sejam fáceis, né? Ainda que haja obstáculos, haja vicissitudes, haja problemas, barreiras, a vida não é fácil, né? Mas nós somos fortes vencedores. Jesus estava prestes a ser crucificado e sabia que a dúvida e o medo chegariam ao coração dos seus discípulos, que precisavam estar animados para continuar a obra. Então, nós passamos por dificuldades, por situações desfavoráveis, mas isso não pode ser impedimento para continuarmos caminhando, ensinando, né? Na vida tem essas coisas, às vezes bate a frustração por uma coisa ou outra, o desânimo, né? O cansaço, e isso é normal. Nós vemos homens e mulheres da Bíblia que passaram por isso. Nós vemos Elias, depois de aquela extraordinária vitória registrada ali em 1 Reis, capítulo 17, a seguir, aquela extraordinária vitória sobre os profetas de Baal e Azera. Logo depois, Jezabel, tendo conhecimento, disse que no outro dia, Elias podia ter certeza que ele seria morto. Então Elias fugiu, se escondeu, desanimou, pedindo a morte. Elias, um homem que tinha uma extraordinária intimidade com Deus. Então nós somos humanos, nós somos suscetíveis a tristezas, a decepções, mas nossa força não está em nós,
Por isso Paulo vai dizer, nossa força está em Cristo, está em Cristo. Ele é a nossa força, né? Nós não fazemos nada, nada acontece se não tivermos a orientação, a bênção de Deus sobre nós. Por isso nós precisamos das intercessões, das orações. Novamente, porque nós somos um corpo. Nós somos membros deste corpo, na verdade, membros deste corpo. Então, um membro precisa do outro para trabalhar em harmonia, em prol de todo o corpo, né? Então, é extraordinário como entendemos essa referência bíblica, esse ensinamento bíblico de andarmos em harmonia, de orarmos uns pelos outros, de abençoarmos uns aos outros. Assim nós estamos abençoando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, o líder, o discipulador, ele precisa servir de exemplo para os demais, né? Para ser exemplo, um bom discípulo tem de cumprir os critérios elencados pelo apóstolo João, né? Quando ele vai lá tratar aqui, o apóstolo Pedro também, na sua carta, no nosso texto de referência aqui, que é ter o cuidado, né, com os irmãos, com os discipulados, né, ter vontade, ter disposição, ter ânimo, né, para estar sempre evoluindo e crescendo. Novamente o nosso textual, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não tendo que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo escrevendo ali a Timóteo, né? Então, ele precisa ter ânimo. Então, para ser um bom exemplo, precisamos ser livres também da ganância, que não era isso que Diótrefes fazia, né? Então, a ganância do termo grego significa avidez por lucro ilegítimo, né? O caráter de Diótrefes estava contaminado por sua fraqueza, sede de poder, egoísmo, né? Maldade, rebeldia e desrespeito à sua autoridade eclesiástica. No caso, o apóstolo João, ele queria, no caso de Diótrefes, tirar proveito da obra de Deus, colocando-se como prioridade em tudo, agindo contrariamente ao que o Jesus ensinou, que quem quiser ser o primeiro deve ser antes o último. Então, quando o pastor se rebela, passa por cima da autoridade do seu líder, da sua autoridade eclesiástica, da sua autoridade espiritual, coisas acontecem porque está fora do plano de Deus, né? Em Romanos capítulo 13 está lá, falando sobre o princípio de autoridade. Nenhuma autoridade existiria se não fosse constituída por Deus. Não foi Deus que constituiu, que estabeleceu o princípio de autoridade. Pedro, o apóstolo Pedro, nos exorta aqueles que são chamados para servir a igreja a se protegerem contra todos os tipos de ganância e egoísmo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Essa foi a marca ministerial de Judas, né, que levou a perder o seu ministério e a sua própria vida. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 5. Judas acabou sendo enforcado ou se enforcando, tirando a sua própria vida, porque acabou traindo, né, rejeitando, se decepcionando, ou querendo aquilo que não era aquilo que Jesus queria, né? Judas via uma revolução, para que Jesus viesse criar ali uma revolta armada contra a liderança romana, né? Mas Jesus vai dizer que o reino dele não era deste mundo, né? O reino de Jesus não é deste mundo. Nós estamos aqui anunciando este reino, né? O reino de Cristo está entre nós, está em nós, mas o reino de Jesus não é este reino aqui terreno, é um reino
espiritual. Então Judas se frustrou e acabou se precipitando e agindo contrário, traindo o Filho de Deus. Então, o bom líder, ele precisa estar livre da ganância, ele precisa prestar contas. Diótrefes não prestava conta de seu ministério a seu líder, o apóstolo João, nem o recebia, nem o recebia, é o que diz no versículo 9. Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Olha o que João diz, né? Nem o recebia, né? Ele tinha um espírito de independente, esquecendo-se de que o reino de Deus funciona sob o princípio da hierarquia, né? Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 1. Quem viola a hierarquia, viola a disciplina igualmente exigida por Deus. Então, Diótrefes deveria receber a honra, deveria reconhecer e honrar aquele que estava presidindo sobre ele, né? O apóstolo João. Uma Bíblia nos ensina que Cristo cumpriu o seu propósito e prestou contas de tudo ao Pai, né? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 9, Jesus disse: dos que me destes, nenhum deles perdi. Então, o discípulo sempre deverá estar conectado com o seu mestre. A submissão é uma marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Sem submissão à autoridade, nós estamos atraindo para nós coisas, maldições, né? O princípio da autoridade, ele existe para ser respeitado. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos disse: eu tenho autoridade para te fazer saltar. Aí Jesus disse: olha, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não fosse dada do céu. Jesus respeitou a autoridade. Então, que exemplo maior nós vamos ter, senão o de Jesus, né? Então, para ser um exemplo, também precisamos receber, nós vamos receber, né, a coroa de glória. É um processo, são etapas que nós vamos percorrendo, ultrapassando, né? Mas a vitória chega, né? A recompensa para os verdadeiros discípulos que honram seus chamados. Pedro encerra sua palavra dizendo: e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, né? Então, quando Cristo se manifestar, haverá recompensa pelos esforços em benefício do rebanho de Deus. E este cuidado com vidas que pertencem ao Senhor nos remete ao que Mateus disse lá em 24, versículo 45 a 51. A parábola que trata do servo que é constituído pelo Senhor para cuidar dos seus conservos. Então é preciso sermos servos fiéis e prudentes, pois Jesus brevemente vem nos buscar. Então, irmão, para a gente fechar aqui, para a gente concluir, nós precisamos ser servos fiéis ao reino, a Jesus, prudentes no exercício do nosso ministério, né, no cuidado com as ovelhas, tendo cuidado para não agirmos com ganância, né, e como dominadores dos demais irmãos. Novamente, as ovelhas não são nossas, são de Cristo. Jesus, o Senhor da igreja, não está indiferente em relação às ações e às motivações para aqueles que estão sob a liderança do seu rebanho, do rebanho de Cristo, não? Então, a gente vai prestar contas do rebanho de Cristo. João refuta essa atitude de Diótrefes, pois João diz: ele não nos recebe. Por isso, quando eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. A igreja, as ovelhas, não são nossas. Ela é de Jesus e há de se prestar contas
ao sumo pastor, aquele que deu a vida por cada uma delas, né? Então precisamos ter cuidado. O verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor, Jesus Cristo. Amém? Deus em Cristo te abençoe.